Olá, muito bom dia. Em Pernambuco, 44 pessoas estão na lista de espera por um transplante de medula óssea. Mas na lista de doadores existem 114 mil pessoas cadastradas. Isto representa 1,27% da população do estado. Se existem tantos doadores, então por que existe fila de espera? O fator que mais dificulta a realização do transplante é a falta de um doador compatível, pois as chances do paciente encontrar um doador compatível são 1 em cada 100 mil pessoas. Como ajudar? O que fazer para salvar essas vidas? No programa de hoje vou conversar com Janaíra Nascimento, ela é médica hematologista do Hemop. E recebo também Josiete Tavares, que é coordenadora de cadastramento do Hemocentro. O que é mito e verdade no transplante de medula óssea? Por que as pessoas têm tanto medo de ser um doador? Em que situações o transplante de medula óssea é indicado? Um bom dia para vocês e bem-vindas ao Ponto de Vista. Janaíra, eu queria que você pudesse explicar em que situações, quais são as doenças onde o médico indica um transplante de medula óssea. Bom dia. Existem cerca de 80 doenças em que pode-se fazer o transplante de medula óssea, mas as indicações mais frequentes são as doenças hematológicas, oncohematológicas, que seriam leucemia, linfoma e mieloma, e também doenças como anemia plástica, que é uma anemia autoimune, uma anemia grave, e anemia de Fanconi também, que é uma anemia de origem genética. Então, nessas patologias, dependendo da gravidade, a única chance de se fazer um tratamento ideal é com o transplante. A gente pode até utilizar de tratamento com quimioterapia, mas em muitos dos casos ele apenas vai manter a doença em remissão por um tempo prolongado. Então, o transplante seria a chance que a gente teria de curar algumas dessas doenças, como a leucemia aguda, a leucemia crônica e a leucemia linfóide aguda. Então, olha, prestem atenção, eu quero chamar a atenção para essa questão que você falou. O transplante de medula óssea é a chance de curar algumas dessas doenças. Isso. Dependendo da classificação, que a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente vai classificar essa patologia, se ela tem um grau muito elevado ou se ela tem um grau mais leve. Mas, dependendo dessa classificação, a gente indicaria o transplante como tratamento já em primeira linha. Já em primeira linha. Agora, dessas doenças que você falou, e principalmente essas em que o transplante garante uma cura, a gente pode dizer que a incidência dessas doenças, no caso de leucemia, é alto índice ou não na população? Não são doenças muito frequentes. Mas, assim, quando elas acontecem numa família, elas são bastante relevantes porque tem complicações importantes para o paciente, certo? E, assim, tanto o tratamento, ele é agressivo, como a doença, se não tratada, ela se torna bastante agressiva. Agora, veja só, a gente começou o programa falando de doença, chamar a atenção. Você pode falar assim, eu não conheço ninguém, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Com você adquirir essas doenças do sangue, né? Ou no caso, até mesmo do câncer. Agora, o seguinte, o que é o transplante de medula óssea? O transplante de medula óssea é um tratamento, é uma modalidade de tratamento em que você vai substituir a medula do paciente doente, que é a origem da doença. Então, a doença do paciente, ela se localiza na medula óssea. A medula óssea é um tecido, sendo que é um tecido líquido, onde é produzido todas as células do sangue, as hemácias, que vai dar a circulação do oxigênio, as plaquetas, que vai impedir os sangramentos, e os leucócitos, que vão dar a defesa. Então, a medula óssea é esse líquido que fica dentro dos ossos e que produzem todas essas células. Quando essa medula está com alguma falência ou ela está com alguma alteração genética, que ela não está funcionando adequadamente, o transplante de medula óssea ele vem para substituir essa medula por uma medula sadia, que seria a medula do doador. Do doador. Agora, Josiete, quando as pessoas chegam lá no Hemop, muita gente que fala, por que você não faz uma doação, seja um doador de medula óssea? O que as pessoas têm medo? As pessoas sempre alegam que vai ficar aleijado. Porque acha que vão tirar vai tirar a medula da... Eles mudam, eles não entendem que a medula espinhal é uma coisa e a medula óssea é outra.
Então, aí é que está, assim, o momento da gente explicar, tirar essas dúvidas dele para que ele tenha consciência do que é ser um doador de medula óssea. É porque sempre fala em medula, a gente sempre pensa na espinha, na coluna, né? Na coluna. Vai tirar dali, olha, um errozinho eu posso ficar paralítico, mas não é a medula óssea que se fala, não é a coluna. Não é a medula espinhal. Não é a medula espinhal, que é o termo correto. Isso. Essa medula óssea está onde? A medula óssea, ela fica localizada dentro dos ossos. É o que popularmente as pessoas conhecem como o tutano do osso. Então, é aquela parte que ela vai produzir essas células, certo? E a medula espinhal é o que sai do cérebro com os nervos, que vão dar movimentação e sensibilidade do corpo. E assim, são totalmente diferentes. Acho que só recebe o primeiro nome de medula óssea e medula espinhal, mas não tem relação esses dois tecidos. Já tanto que a medula espinhal, ela nem é doada. Agora, a medula óssea se tira de onde? De qual osso? Certo. Então, a medula óssea, quando a pessoa vai fazer a doação para um transplante halogênico, porque existem diferentes tipos de transplante, né? Quando a gente fala de transplante de medula óssea, e que a gente está buscando doador, a gente está falando de transplante halogênico, que é de uma pessoa para outra, porque existe também o transplante autólogo, que é do próprio indivíduo. Então, ela pode ser coletada de duas formas. Ela pode ser coletada diretamente na medula óssea, que é no osso do quadril. Esse osso que ele tem uma medula bastante rica. É a parte do corpo que ela tem uma medula maior. Então, é onde a gente pode coletar essa medula. E pode ser coletada também no sangue periférico. Na veia, como se fosse uma coleta de sangue, no procedimento que a gente chama de aférese. Quando a gente coleta na medula óssea diretamente, esse procedimento é feito no bloco cirúrgico. O procedimento ele vai durar 3 horas. Então, de 3 a 6 horas. De 3 a 6 horas. É um procedimento rápido. E antes de se realizar o procedimento, você vai fazer todos os exames para minimizar qualquer risco para o doador. Certo? Então, ele fica internado no máximo 24 horas e com uma semana depois ele volta para as atividades de trabalho dele. E quando é feito a coleta no sangue periférico, pelo procedimento de aférese, o paciente ele não precisa nem ficar internado. Ele recebe uma medicação que se chama granuloquine antes, para que as células da medula óssea elas vão para a corrente sanguínea e você possa fazer essa coleta. Então, no própria veia periférica, numa máquina que se chama aférese, aí vai fazer essa coleta pelo sangue. Pelo sangue. Aí você coleta exatamente a quantidade que você precisa. Ou seja, agora é o seguinte, quem quer, como é que eu faço para poder doar? Me interessei, já que não se trata da medula espinhal, né, e sim desse osso aqui, que a gente costuma chamar osso do quadril, osso do quadril, né? O que deve fazer? Deve procurar um hemocentro. Dentro do estado de Pernambuco, nós temos 6 hemocentros. Você pode procurar qualquer um deles e fazer o seu cadastro. Vai ouvir uma palestra, vai tirar suas dúvidas. Você, então, após tirar suas dúvidas, você, então, vai preencher um cadastro e, posteriormente, coletar uma amostra de 5 ml para fazer o exame de histocompatibilidade, que é o chamado HLA. Esse exame vai entrar no banco de dados para que, através dele, possa encontrar alguém que tenha as características dele. E que precise. É. Esse banco de dados é o REDOME? É o REDOME, o Registro, né, Doadores Voluntários de Medula Óssea. Agora, por exemplo, assim, eu me torno uma doadora. Fiz o exame, coletou, é compatível. E, de repente, o seguinte, descobre uma pessoa lá no sul do país, ou então no norte do país, ou no estado vizinho, ou até mesmo aqui no estado de Pernambuco, mas no interior, e que, fazendo os exames, é compatível. O que acontece? Como é esse processo? O INCA, ele ao identificar, né, que ele faz o cruzamento do REREME, onde está cadastrado o paciente, e o REDOME, onde está o doador. Então, o doador e o receptor. Quando há essa identificação, então o INCA entra em contato com esse doador. O INCA é o Instituto Nacional de Câncer. Que fica no Rio de Janeiro, que coordena justamente esse banco de dados. Então entra em contato com ele e pede para que ele vá até o hemocentro mais próximo à casa dele, para que colete muitas vezes uma amostrinha para fazer um exame de alta complexidade, para ver o grau de compatibilidade que ele tem com aquele receptor que sinalizou que possivelmente possa ser o seu
par perfeito. Feito, A gente... o par perfeito. É. O que acontece é que muita gente, eu comecei o programa falando de que na lista de espera em Pernambuco existem 44 pessoas à espera de um doador. Mas tem 114 mil na lista de doadores. Apenas. É pouco, porque você vê, não há compatibilidade. É pouco, porque, assim, para ter um desenho melhor genético da nossa população, 2% da população. 1,2% para chegar em 2% é muita coisa, é um processo muito longo, né? Para ter um desenho melhor genético. E esse é o trabalho que a gente faz dia a dia para que a gente possa atender melhor essa demanda que a cada dia vem crescendo, né? E o que eu chamo a atenção é o seguinte, 44, se a gente for comparar com outras listas de espera para doação, é um número pequeno. Mas não é pequeno porque se tratam de vidas. Que essas pessoas podem morrer até, né? Em função da ausência de um doador. E tem 114 mil pessoas em Pernambuco que são doadoras, mas existe a incompatibilidade. E, Helena, a gente também tem que dizer que muitos que estão cadastrados, quando eles são identificados, a gente não tem localizado por falta de atualização do cadastro no banco de sangue. Então, é muito triste quando chega uma demanda para a gente, que eles lá não identificam, pedem para a gente, e a gente, como é limitado, a gente faz tudo que a gente pode, mas a gente tem um limite, então, ao devolver é muito triste, porque a gente sabe que quando sinalizou é porque alguém parece com você. Então, na realidade é o seguinte, você que já é doador, que está cadastrado, atualize os seus dados pessoais junto ao EMOP. Né? Pode usar o e-mail, posso falar o e-mail, né? Sim, é o redome@emop.pe.gov.br. É porque às vezes a pessoa, eu quero ser doador, vai lá, se cadastra, passa, faz, depois acaba esquecendo. Eu já me cadastrei, tá, meu telefone, meu endereço, e não é bem assim. A gente tem que estar atualizando, porque senão acontece uma dessas, né? A gente não consegue achar a pessoa. Outra questão importante que Josiete falou foi com relação, no momento em que a pessoa se cadastra, ela vai ficar com os dados dela armazenados, porém, quando surgir um doador, se surgir um receptor, ela vai ser novamente consultada se ela deseja fazer aquela doação. Então, em nenhum momento ela será obrigada, nem será coagida, não, ela vai ser consultada para saber se naquele momento ela está disponível, porque ela tem que estar com boa saúde também, para poder fazer a doação. Então, isso vai ser sempre discutido com o doador. Em nenhum momento ele será coagido. Ou vai ser obrigado porque não, já fez. Porque ele já pode fez até o cadastro, não. Ele pode até ter desistido. Exato, ele pode mudar de ideia. Isso. E nem pensar, vai ser bom para o paciente e eu. Tem que ser bom para os dois. Para os dois. Tá? E quando ele é convocado, que ele é a pessoa compatível para aquele paciente, ele vai ser acompanhado por uma equipe biopsicossocial. Clinicamente ele vai ser checado, psicologicamente como é que está? Ou seja, vai ter todo o acompanhamento e o aspecto médico, social, para poder fazer. Né? Pronto, vai fazer. Olha, quem é que pode doar medula óssea? Qualquer pessoa com idade entre 18 e 55 anos. Estar em dia com a saúde, né? Ele ainda falou agora, tem que estar bem, não pode estar doente. Não ter doença infecciosa ou incapacitante, não apresentar doença neoplásica, que é câncer, doença hematológica, ou seja, doença no sangue, ou muito menos no sistema imunológico. A gente vai fazer um breve intervalo e o ponto de vista volta no próximo bloco. Doação de medula óssea, esse é o tema do ponto de vista de hoje. Nossas convidadas são Janaíra Nascimento, que é médica hematologista, e recebo também Josiete Tavares, coordenadora de cadastramento do EMOP, o Hemocentro. Veja, a gente falava sobre, fez o exame, foi compatível, mas de repente quem vai receber a minha medula não está aqui na cidade do Recife, em Olinda, não está nem no estado de Pernambuco, está num outro estado do país, ou até mesmo fora do país. Eu vou ter que ir para lá, a pessoa que está doando tem que ir para lá. Como é que funciona esse processo? Necessariamente não. Nós temos aqui o hospital de referência, né, que é o Hospital Português, onde é feito o procedimento.
Se for necessário o doador ir até o paciente, onde o paciente está, então o governo ele vai financiar todo esse custo. Pode até encontrar um paciente, né, que esteja fora do país. Aí o doador sempre pergunta, eu vou? Eu digo, às vezes, não, necessariamente não, mas a medula vai. Então é a medula que vai, ela é retirada aqui no hospital, no caso do Hospital Português, Isso. e é ela que vai congelada, Congelada. e ela que vai ao encontro de quem está De quem recebendo. está recebendo. E a pessoa fica aqui, de repente fala assim, ah, mas eu não tenho um plano de saúde. Isso independe de plano de saúde, se vai depender do SUS, não. É lá no Hospital Português e vai ter todo o atendimento médico com o acompanhamento de uma equipe médica. Isso, já tem a equipe formada, preparada justamente para isso. Não tem que ter medo. Vá lá. É ajudar. É. Agora é o seguinte, transplante de medula óssea é uma cirurgia? A gente não considera a coleta da medula óssea como uma cirurgia. O paciente ele vai para o bloco cirúrgico, vai ser feita uma anestesia, mas não tem corte, não tem ponto, é feita uma punção com uma agulha adequada no osso do quadril para coletar essa medula. Então, é uma punção, não chega a ser uma cirurgia. E todos os riscos eles são minimizados antes, porque o paciente vai ser todo avaliado, o quadro cardiológico dele vai ser avaliado por anestesista, vai ver o status de doenças infecciosas, então ele vai ser todo analisado antes, a questão fisiológica dele, para ele se submeter à coleta. Ou seja, é feito um check-up da Isso, pessoa que está doando. exatamente. Existe também a grande pergunta, e se eu doar hoje para alguém que eu não conheço? E se uma família minha precisar? Essa é a grande pergunta. De você ter que doar Isso, depois. você pode doar quantas vezes você encontrar alguém compatível a você. Para E uma pessoa, para mais de uma pessoa. Existe um prazo, por exemplo, assim, eu faço a doação hoje, daqui a quanto tempo, se for necessário, eu poderei doar? 15 dias já pode ser coletado novamente. Após 15 dias é o tempo que a medula ela se recupera completamente. O que foi coletado, ele vai se recuperar. O transplante de medula óssea é diferente dos transplantes de órgão sólido, que você precisa tirar um rim, você precisa tirar um órgão sólido do seu organismo. A medula óssea, ela se recupera. Então, se você doar hoje, com 15 dias você recuperou toda aquela medula que você doou. Você não vai ter sequela, você não vai ter anemia, você não vai ter leucemia, você não vai ter uma doença por ter feito aquela doação. E como o Josete falou, A recuperação é rápida? Rápida. Em cerca de 15 dias a um mês já está recuperada aquela medula. E a pessoa fica... Não, mas por exemplo assim, a pessoa ela vai para o hospital, ela fica internada quantos dias? 24 horas é o período que ela fica internada. E com uma semana ela já pode voltar a trabalhar. Volta à vida normal. A vida normal, trabalhar, estudar. Agora a gente falou ainda há pouco, né, sobre as pessoas com idade entre 18 e 55 anos. Agora é o seguinte, não pode estar, por exemplo, uma mulher grávida, é claro, não vai fazer um procedimento desse. Mas se a pessoa for compatível e quando ser chamada, está com resfriado, com febre, alguma dessas viroses, o que acontece? Ela não doa ou espera passar esse quadro para poder doar? Pronto, como ela vai ser avaliada pelo anestesista e pela equipe hematologista, ela pode ser tratada se for uma infecção de garganta, se for algum processo infeccioso que possa ser tratado, ela é tratada, ou se não tiver um tratamento, for um quadro viral, espera ela recuperar e já para fazer a coleta. Quadros leves não impedem a doação. Então, agora veja só, vamos falar um pouquinho do que pode ser mito, do que é verdade dentro do transplante de medula óssea. A gente já falou, e explicou bem claro, né, que não é medula espinhal, que as pessoas não têm que ter medo. Vai tirar a medula óssea, né, uma parte dela, e é do osso do quadril. E mesmo assim, com todas as explicações, quando as pessoas chegam lá, tem gente que desiste, que fica com medo. É por isso que as palestras são muito importantes para que a pessoa decida fazer o seu cadastro. Por quê? Porque às vezes, eu fui porque alguém me chamou, e a gente vai dizer, mas qual é o seu conhecimento do processo de se cadastrar? E no momento em que ele tem todo esse conhecimento e decide se cadastrar, por quê? Porque a gente sempre diz, você pode até desistir do seu paciente, mas eu gosto sempre de deixar uma frase, você está matando a esperança de vida de quem tanto esperou por você.
Quer dizer, alguém hoje pode estar Isso, precisando. O que me chama a atenção nisso é o fato da gente ter uma lista de 114 mil pessoas. Se a gente comparar com a população, com os 2%, que é o que se espera ter, é muito pouco, é muita gente, é pouco ainda, mas na lista tem 44 pessoas esperando. É importante a gente ver que a primeira pessoa que a gente vai procurar como doador são os irmãos de mesmo pai e de mesma mãe. A gente tem 25% de chance de encontrar o doador na família. Porém, se a gente não encontrar na família, como você passou, a chance é de 1 para 100 mil da gente encontrar na população geral. E a gente vê que cada vez mais as famílias estão tendo menos filhos, então é família com apenas um filho, com 2 filhos. Então essa chance ou às vezes de o casal até mesmo sem filhos. Isso, então né? essa chance da gente encontrar, até de ter irmãos com o mesmo pai, com a mesma mãe, já está diminuindo. Por isso que é importante a gente alimentar cada vez mais o Redome com doadores possíveis, para que na hora que a gente precisar, a gente encontre esses doadores, porque tem centenas de genes e eles podem se combinar de formas diferentes. Isso significa, uma das perguntas que a gente recebeu, significa que a pessoa, por exemplo, que recebeu, passa a ter o mesmo DNA da outra, ou são coisas totalmente diferentes? Ela vai apresentar as mesmas características da medula do receptor. Então, ela realmente vai mudar as características da sua medula. Então, o tipo sanguíneo não precisa ser exatamente compatível, aquela classificação de A, B e O, então ela não precisa ser igual, certo? Então, essas características ela vai receber a do doador, ela vai mudar a sua medula. Então, tudo que é produzido pelo paciente depois que ele recebe o transplante vai ser da medula do doador. Uma pessoa hoje que tem alguma deficiência física, por exemplo, um cadeirante, ele pode doar? Pode doar, dependendo do que levou a ele ficar cadeirante. Se tiver sido um tumor, ele não pode doar, se for uma questão infecciosa, mas se tiver sido um acidente e ele não tiver nenhuma deficiência cardíaca, ele não tiver nenhum problema no osso do quadril, onde vai ser feita a coleta, ou mesmo se ele tiver algum problema, se possa ser feita a coleta pelo sangue periférico, ele pode ser doador também. Se ele não tiver nenhum problema pulmonar, cardíaco, alguma questão limitante. Tá, a gente só vai repetir. Para quem quer ser doador, pode ir direto ao Hemop. Hemop, de segunda a sexta-feira, nós temos horários de 8 horas, 10 horas, 14 horas, 16 horas, com palestras e cadastramento da nossa população no cadastro Redome. Quando você fala em cadastramento, que tipo de informação é pedida? Pedida são os seus dados pessoais. Tá? Seu nome, seu CPF, RG, não é? Endereço, telefone. A pessoa não tem que levar nenhum documento? Deve levar, porque se o CPF não bater na hora que a gente joga no sistema, ele rejeita e a gente não tem como. Então, os números dos documentos têm que estar corretamente. Para a segurança, é bom levar. Agora me diga uma coisa, além dessa questão de medula espinhal, que as pessoas têm medo, eu vou ficar paralítico, eu vou ficar tetraplégico, vai ter algum problema, alguma sequela comigo, quais são os outros medos, outros receios que as pessoas têm? Ou é basicamente isso, pela falta de conhecimento de que não não vai ser retirado, não é a medula espinhal? Eu acho que são essas as dúvidas que você falou, né? Porque a gente pensa em transplante de coração, a gente pensa em transplante de fígado, e a gente sabe que depois que tira um órgão desse, ele não se recupera tão completamente. Então, a gente tem essa ideia com a medula, que vai tirar a medula, então se vai tirar a minha medula, eu vou ficar sem medula, mas não é isso que vai acontecer. Em torno até de 15% do volume que cada um de nós temos que podemos doar sem trazer prejuízo nenhum. Então, não tem por que se preocupar com isso. É porque às vezes a gente se apega tanto às células que tem dentro da gente e esquece que elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Todas as nossas células dentro da gente. E às vezes a gente se apega, o organismo nem pede licença para sair, porque se pedir, eu sempre digo, é um problema. Então, nosso organismo excreta, porque elas têm vida, tem um tempo de vida e o próprio organismo excreta. Então, você podendo ajudar alguém, aí você, por falta de conhecimento, não ajuda, pensando que as suas células vão ser permanentes. Nós não temos células permanentes dentro da gente. Quem está no interior pode procurar de que forma? É só pela internet para fazer o cadastramento? Não, nos hemocentros. Nós temos hemocentro em Salgueiro, Oricuri, Garanhuns, Caruaru, Serra Talhada,
né, e Arco Verde, que vocês podem procurar lá pessoas treinadas, capacitadas, que vão fazer o seu cadastro lá. Só depende de você procurar o nosso Hemocentro para entrar no cadastro e dizer: eu estou aqui, para quem espera tanto por você. Olha só. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo e fala: ó, você pode ser um doador? Eu acho que o mais importante foi o que Josiette falou, né? Procurar o Hemop ou o Hemocentro no interior, se cadastrar e aguardar. Lembrar que essa espera, ela pode ser curta, como a gente teve experiência de uma doadora que se cadastrou em dezembro do ano passado e já doou agora, esse ano, em abril, como pode demorar 7 anos. A gente teve um outro doador que esperou 7 anos para poder fazer essa doação. Quando você fala em tempo de espera, por exemplo, essas pessoas que estão na lista de espera, de cabeça você consegue se lembrar que quem está lá há mais tempo esperando por uma medula que possa ser compatível? Tem paciente que está esperando o quê? Há um ano, há 2 anos, há muito tempo. E depende do quadro, né? Do quadro clínico dele, né? A gente faz, assim, quando a gente não tem doador, então a gente tem outras opções de tratamento que não são tão eficazes. E a gente chega a terminar esse tratamento que tem uma duração de pelo menos 2 anos e o paciente ele fica aguardando, então passa desses 2 anos, ele fica esses 2 anos tratando e esperando aparecer um doador. E a doença evoluindo. E a doença progredindo, né? Ela fica estabilizada, mas assim, a gente sabe que a chance dela voltar é maior. Exato. E aí fica cada vez mais difícil a chance de cura. E quanto mais, assim, quando a gente tem melhores chances, melhores respostas, quando a gente faz o transplante na primeira indicação. Então, se a gente não encontra o doador naquele momento e não faz o transplante e deixa para fazer só depois que a doença já volta, a gente já tem uma doença que responde menos, uma doença que pode não responder a um transplante, quando é uma doença já mais agressiva, que não foi transplantada no momento certo. Vai ficando mais difícil. É. Então, gente, é isso aí. Vamos ser doador, né? Vamos doar, ajudar, né? Ajudar. Tem 44 pessoas na fila esperando, né? E qualquer um de nós aqui pode ajudar a salvar uma delas. Muito obrigada pela participação de vocês no programa. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 11h30 da manhã. Você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima tarde, uma excelente noite. Aproveitem o dia de amanhã, que é domingo, curtam a família e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!